Bom dia, que a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de nós nesse domingo, que é o terceiro domingo do Advento. E hoje é um dia muito especial para mim. E o Evangelho de hoje se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir dos versículos 6 até o 8 e depois do 19 ao 28. E esse texto nos fala de João Batista, o precursor de Jesus, né? Então, eu convido os irmãos a meditarem nesse domingo, neste Evangelho. Estamos nos aproximando da celebração do Natal, da celebração do nascimento de Jesus, tempo de festa, tempo de alegria, tempo de nos reunirmos com as nossas famílias. Se bem que esse ano essa reunião vai ser um pouco limitada por causa da pandemia, mas já estamos aí, né, às portas de termos uma vacina. E o ano que vem, em nome de Jesus, teremos o nosso Natal como sempre tivemos. Especialmente na minha casa, que nós habitualmente nos reunimos, né, como família para comemorar o nascimento de Jesus, que é uma celebração que nos traz esperança. O nascimento de Jesus nos traz esperança. E o que mais precisamos hoje, diante dessa situação toda que estamos vivendo, é esperança. A nossa lição de hoje, na semana que vem vamos falar um pouco mais, vamos ter uma lição na escola dominical falando a respeito do nascimento de Jesus. Mas a nossa lição de hoje, na nossa revista que estamos estudando, a lição 6, fala de viver com fé e razão. Viver com fé e razão. O texto se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 25. Leiamos a palavra de Deus. No contexto desse capítulo 14, né? Paulo está falando à igreja de Coríntios a respeito dos dons espirituais, né? Começa lá no capítulo 12 e vem até concluir essa fala, esse ensinamento no capítulo 14. Porque se eu orar em outra língua, escreve Paulo, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei eu? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua oração de graças, visto que não entende o que diz? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos?
Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torne-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Essa é a palavra do Senhor. Essa questão de línguas cria muitas controvérsias, especialmente entre as igrejas de origem pentecostais e as igrejas reformadas, né? Mas não há necessidade disso, não. O capítulo 14 de Paulo aos Coríntios é muito esclarecedor a respeito disso. Na vida cristã, podemos encontrar caminhos para a convivência entre fé e razão, visando a glória de Deus e o cumprimento da missão. Conhecendo as orientações do apóstolo Paulo, feitas à igreja em Corinto, e analisando o sermão 70 de John Wesley sobre o caso da razão imparcialmente considerada, vamos refletir nessa lição sobre a importância de não desprezar a razão em relação à fé, e nem desprezar a fé em relação à razão. Paulo estabeleceu a igreja em Corinto por volta de 50, 51 depois de Cristo, quando em sua segunda viagem missionária permaneceu 18 meses naquela localidade. Isso se encontra em Atos 17, do 1 ao 17. Formada majoritariamente por pessoas pobres e escravas, a cidade de Corinto era uma das maiores do Império Romano. Alguns dizem que ela tinha cerca de 500 mil habitantes. Após a sua partida, continuou a zelar pela igreja através das cartas, né? Segundo Coríntios 12, 14, nós vemos bem isso, né? Ele está se dirigindo à igreja, né? Através de uma carta, trazendo uma orientação a respeito dos dons espirituais. A igreja de Corinto vivia diversos problemas, partidarismos, né? Capítulo 1, 10 a 12, incesto, capítulo 5, processos em tribunais comuns entre irmãos da fé, capítulo 6, falta de compromisso, ainda no capítulo 6, de 12 a 20, conflitos entre os fracos e os fortes, capítulos de 8 a 10, reivindicações das mulheres, não é só hoje que as mulheres reivindicam com toda a razão os seus direitos, já naquela época havia incoerências na celebração da ceia, dúvidas em relação à ressurreição dos mortos, que Paulo esclarece muito bem no capítulo 15. Muitas dúvidas em relação aos dons espirituais. Então, por isso ele fala nos capítulos 12 a 14 a respeito disso, dos dons espirituais. Aparentemente possuía muitos dons essa igreja, mas fazia pouco uso da razão e do discernimento no uso desses dons, o que atrapalhava o trabalho de edificação da igreja. Os dons espirituais deveriam ser utilizados com sabedoria para promover a edificação da igreja. Para isso, falar em outras línguas deveria vir acompanhado da interpretação. Paulo orienta a orar com o espírito, mas também orar com a mente, visando a edificação da igreja como um todo. Em outras palavras, a igreja de Corinto precisava aprender a viver com fé e com razão, né? Um pouco antes, nesse mesmo texto, do capítulo 14, no versículo 12, um pouco antes, lá no versículo 2, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. O apóstolo prefere a edificação da igreja à exposição dos seus próprios dons e de sua espiritualidade. Um texto que eu encontrei pesquisando hoje, né? Diz que o apóstolo Paulo
ele tem essa preocupação, né? O amor concede a cada um o dom da língua para o seu relacionamento de oração com Deus. Porém, para a edificação da igreja, ele busca outros dons, sobretudo o falar profético. Né? O que Paulo está querendo dizer quando nós lemos esse texto é que, acima de tudo, tem que ter o amor. Que o amor vai nos levar a procurar edificar o irmão. O próprio Paulo escreve, aquele que é espiritual, né? Socorra aquele que não é. Então ele fala, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Então, a preocupação sempre é instruir os outros. Ele desejava que os cristãos e cristãs da igreja de Corinto entendessem a relação entre fé e a razão, para que por meio dessa compreensão pudessem crescer não só nas experiências espirituais, mas também no entendimento. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, ele fala. Quanto à maldade, sim, na maldade sejam meninos, sejam crianças. Quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Está lá no versículo 20 do texto que lemos. Em nossos dias existem pessoas com boas intenções, que valorizam a fé sem levar muito em conta o uso da razão. Por isso acabam enveredando pelo caminho do escândalo e do fanatismo. O culto passa a apoiar-se apenas na emoção, e a razão santificada é ignorada. Nós temos isso, nós sabemos. Você às vezes vai no culto, e o culto é movido apenas pela emoção. Quando a pessoa sai de lá, daquele meio, daquele ambiente, tudo aquilo que aconteceu lá fica lá, não vai com ela embora. Quando na verdade o objetivo é que, né, o pastor Márcio dizia assim que o sermão não acaba aqui, ele fala. O sermão continua, né, para frente na sua vida. É assim que tem que ser, não é? Da mesma forma, existem pessoas cristãs que, presas no extremo da razão, deixam o caminho da fé, da esperança e do amor e navegam por um mar de frustrações. Não conseguem responder com fé às muitas indagações da razão. Porque a fé é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Vamos ver isso um pouco mais pela frente, né? Na época de John Wesley, fundador do movimento metodista na Inglaterra, a situação não era diferente. Muitos cristãos e cristãs estavam seguindo o caminho de entusiastas. Era uma forma fanática de servir a Deus que ignorava toda a razão e o bom senso. Também, em sua época, florescia o iluminismo, que defendia a razão como o caminho mais seguro para o conhecimento e ignorava as sagradas escrituras. É o extremo. E o uso da fé. É o extremo. Né? Diante daquela realidade, Wesley escreveu um sermão com o tema da razão, o caso da razão imparcialmente considerada, que está no sermão 70 de Wesley, que se algum irmão tiver interesse em ler, encontra facilmente na internet. Entra lá, põe sermão 70 de John Wesley e você terá o sermão para ler e para meditar sobre ele. Na perspectiva wesleyana, a razão tem a ver com a afetividade e está ligado ao conhecimento dado por Deus para discernir uma realidade. Wesley entendeu que a razão contribui para o conhecimento de Deus, não sendo esse o único caminho. Na abordagem wesleyana, a razão ajuda a organizar nossa vida e abrir os olhos da realidade sem excluir a Bíblia. A experiência e a tradição, né? A razão em Wesley faz parte do processo de conhecimento do reino de Deus. O sermão de Wesley, esse 70 que nós falamos, nos ajuda a refletir sobre as seguintes questões em relação à vida. A razão pode fazer alguma coisa? Com certeza. Ela nos auxilia a direcionar e realizar diversas tarefas. Wesley diz que ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência, o zelo do homem tem inventado nesses milhares de anos.
Nenhum homem pensante pode duvidar que a razão presta um serviço considerável a todas as coisas relativas ao mundo presente. Né? Com a razão. Às vezes eu fico pensando, né? E eu acredito que eu não sou o único, né? Que determinadas coisas que a gente vê, determinados aparelhos, ou mesmo muito mais ainda essas pesquisas científicas que a gente vê, né? Você vê assim, quem começou isso, né? Quem parou para pensar, né? Que de repente eu podia analisar o sangue aqui e encontrar lá, né? Diferenças. Então, isso é a inteligência, é a razão que Deus deu e a sabedoria que Deus deu ao homem. Né? Pena que muitas vezes usamos essa sabedoria de modo errado, mas é fantástico, fantástico, né? Ver o que a medicina anda fazendo, é inacreditável. Tirar uma criança, um feto, do ventre da mãe, operar o feto, devolver no ventre da mãe de novo, para a criança terminar a gestação e nascer saudável. Quando eu vi isso, eu falei assim, Jesus amado, Deus é muito bom, né? Deus é sempre bom. A razão pode nos ajudar na vida cristã? Claro, claro. Sim, por ela conseguíssemos sistematizar a nossa fé em Cristo e nas Escrituras. O Êxodo ensina que Deus nos tem dado a razão como um guia, que nos ajuda a entender o que é a fé por meio da qual somos salvos, qual é a natureza e a condição da justificação, quais são os seus frutos imediatos e subsequentes. Eu já falei aqui, não canso de repetir, eu sou apaixonado pelo estudo da Bíblia, e muitas vezes eu quero entender o que o escritor quis dizer. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos revela, né, coisas, tudo para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Mas isso não significa que eu não possa querer entender. Não é? Por que escreveu assim? Né? Qual era a circunstância, né? Qual era o costume daquela época para que o autor sagrado escrevesse daquele jeito, usasse aqueles termos, né? Então, hoje eu estava questionando isso, lendo o livro de Ezequiel, um capítulo que ele fica o tempo inteiro falando que o homem tinha uma régua de medir, que mediu a coluna e deu tanto, que mediu a outra coluna e deu tanto, que mediu a porta deu tanto, sabe? Eu terminei de ler um texto longo e confesso que eu não entendi. Está lá na palavra do Deus, eu não entendi o que aquilo quis dizer, né? O que ele quis dizer. Num outro momento, com certeza, eu vou entender. Mas, então, para isso eu uso a razão. Não posso simplesmente falar, o cara mediu a coluna. Bom, isso aí significa o quê? Que ele está medindo a minha fé? Não, é extrapolar, né, aquilo que a visão queria dizer ao profeta Ezequiel. Né? Então, Deus tem o momento de revelar e nós temos que usar a nossa razão, muitas vezes, para entender. Por isso tenho aqui uma biblioteca de material para poder estudar a Bíblia e entender o que o texto bíblico está falando. Né? O que a razão não consegue fazer? A razão tem seus limites, como, por exemplo, ela não pode produzir a fé. Claro, a razão não pode produzir a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Não vê. Então, se a gente não vê, não tem jeito de conferir com a razão. Embora ela seja sempre consistente com a razão, ainda assim a razão não pode produzir fé no sentido bíblico da palavra. Fé, de acordo com as Escrituras, é uma evidência ou convicção das coisas que não são vistas. Fé é fé. É falar igual aquele senhor falou para Jesus, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Então, muitas vezes a gente precisa falar, Senhor, aumenta a minha fé. E aí extrapola a nossa razão. A razão sozinha também não pode produzir esperança. Eu quero dizer a esperança bíblica por meio da qual nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Essa expectativa e essa esperança, né, que vimos na carta aos Romanos na semana passada, falando sobre esperança, né,
Ela é direta, é uma relação direta da minha comunhão com Deus, na minha caminhada com Deus. E isso eu não consigo explicar com a razão. Essa esperança somente pode brotar da minha fé. Consequentemente, a razão sendo incapaz de produzir fé, deve ser igualmente incapaz de produzir a esperança. A razão também não pode produzir o amor de Deus. É óbvio. Já que ela não pode produzir a fé ou a esperança, por meio das quais somente esse amor pode fluir, e como a razão não pode produzir o amor de Deus, tampouco ela pode produzir o amor ao nosso próximo. O amor ao nosso próximo é sentimento. Né? Sentimento a gente não explica, a gente sente. Percebemos assim a importância desses dois elementos para desenvolvermos uma vida cristã saudável. Para melhor aproveitá-los, é importante reconhecer que a fé nos dará todas as respostas. Desculpe, a fé não nos dará todas as respostas. Não é porque cremos em Deus e na palavra que entendemos todos os fatos da vida. Mas aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticado com o uso da razão. O texto de Deuteronômio 29, que eu gosto muito de citar, ele fala exatamente isso, né? Eu vou achar aqui para a gente ler, eu faço questão de ler, né? Diz lá: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Né? Então, todos os fatos da vida, mas aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticado com o uso da razão. Né? Deus nos dá a fé. Mas é com a razão que eu paro, que eu vou estudar, que eu vou preparar uma escola dominical, que eu vou aprender a lidar com as tecnologias de hoje em dia, né, para poder transmitir isso. Né? É com a razão que eu faço isso. Né? Mas o que me move a fazer isso, o que me move a sair da minha casa e ir lá no Campos Elíseos, do outro lado da cidade, no culto, é a fé. Né? Mas o que me leva lá é a minha razão. Nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Quantas vezes vivemos ou testemunhamos intervenções de Deus na vida sem que tenhamos como explicar? Uma doença incurável que desaparece, problemas insolúveis que de repente são resolvidos, causas consideradas perdidas que acabam sendo ganhas. Tudo isso pode acontecer como resposta de Deus a quem o busca pela fé, com fé. Eu estava extremamente preocupado com um pedido que eu tinha que fazer na Receita Federal, que eu não estava conseguindo fazer, e eu falei: ô Jesus, me ajuda aqui, né? E Jesus ajudou mesmo, hoje deu certo, né? Mandei lá o pedido, só aguardar a resposta. Pela fé que acreditamos no Deus único e trino, e por mais que se tente explicar esses outros mistérios da fé, a razão não dá conta. Nós não conseguimos entender, né, como que pode um Deus ser um em 3 pessoas. Né? Fé. Eu creio e pronto. E não há nada errado em não ter explicação para tudo. O que não pode nos faltar é a fé. Né? Mesmo que eu não tenha explicação, eu creio e pronto. A fé tem que ser uma coisa incondicional. Né? Eu creio ser. Não, eu creio e pronto. Ter fé não nos isenta de raciocinar. Há uma responsabilidade de nossa parte de viver nessa vida justamente buscando a santidade e fazendo escolhas que agradem a Deus. Para isso usamos a razão. Não dá para nos alienarmos da vida só porque cremos que Deus está conosco e cuida de nós. Ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Eu não vou me alienar da vida. Tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha família, né? E para isso eu vou ser uma pessoa normal. Eu vou trabalhar com a minha razão, com a inteligência que Deus me deu, com a capacitação que Deus me deu, com aquilo que é a minha atividade. Né? Viver hoje com fé e razão dependendo de Deus para conduzir ambas a sabedoria vinda do Senhor. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho só para a gente pensar por que Paulo escreveu, né, esse texto falando tanto a respeito disso. Né?
Está em jogo, quando Paulo escreve isso naquela igreja de Coríntios, a igreja é sua edificação. Eles não chegarão a nenhuma decisão clara em toda a questão ao falar em línguas, enquanto apenas virem e admirarem cada cristão isoladamente com seus dons. As pessoas eram admiradas porque falavam disso. Nem se pode descobrir diferença de valor nesses mesmos. Muitos em Corinto pensavam assim, admiravam os que oravam em línguas na reunião da igreja, ainda que não entendessem nenhuma palavra. Fulano, não é? Então Paulo vem trazer dentro desse contexto a figura do amor. Mais do que você exercitar o dom que Deus lhe deu, né? Numa situação de né? Eu sou, né? Ele diz que não, que a gente deve usar sim os dons que Deus nos deu, né, para edificar a nossa própria vida. Mas, sobretudo, nós devemos edificar a igreja. Por isso que ele fala, né, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir também outras pessoas, do que falar, né, inúmeras palavras em língua que não edifica ninguém, né? Primeiro, Paulo aplica o princípio do entendimento ao próprio locutor. Lembra os coríntios, mais uma vez, de que é melhor ser uma bênção para a igreja do que experimentar algum tipo de enlevo espiritual pessoal. O princípio da edificação nos estimula a concentrar nossa energia em compartilhar a palavra de Deus, de modo que a igreja seja fortalecida e cresça. O princípio do entendimento nos lembra de que, a fim de trazer algum benefício, o que compartilhamos precisa ser compreendido. O uso pessoal dos dons pode edificar aquele que os utiliza, mas não edifica a igreja. E Paulo nos admoesta procurar e progredir para a edificação da igreja. Então, acima de tudo, né, deve estar em nós o amor pela igreja. E quando nós amamos a igreja, tudo aquilo que Deus nos concede de dom, nós não queremos guardar para nós, né? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo para transbordar. E esse transbordar, eu afetar as outras pessoas, especialmente os irmãos da fé. Eu sempre falo para o Senhor, eu quero ser cheio sim do Espírito Santo, para transbordar, né, e encher a vida das outras pessoas. É nisso que consiste o amor, essa preocupação, né, com os outros irmãos. A razão santificada por Cristo é a ferramenta necessária para a nossa condução na vida. Devemos acolher a razão como um dom precioso de Deus. O Ed conclui seu sermão dizendo: eu me permito agora acrescentar umas poucas e claras palavras, primeiramente a você que subestima a razão. Nunca mais fale de maneira dura e incorreta e em tom de deboche contra esse precioso dom de Deus. Reconheça a lâmpada do Senhor que tem sido fixada em nossas almas para excelentes propósitos. Porque a razão é um dom de Deus. É para nós refletirmos. Como usar a razão e a fé na sinalização do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e fazer a gente entender, né, aquilo que é a sua palavra, nos revelar aquilo que é a sua palavra quer dizer. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo na tua presença. Que possamos sempre ser edificados pela tua palavra. E possamos a cada dia ser mais cheios do teu Espírito, a ponto de transbordar para as outras vidas e para transformar a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém.